Olha só, os desembargadores da primeira sessão especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiram na tarde de hoje a revogação da última ordem de prisão contra o ex-governador Sérgio Cabral. A decisão foi tomada no processo da Operação Calicut, em que Cabral foi condenado a 45 anos de prisão. Nesse processo, Cabral foi acusado pela Lava Jato de instituir um esquema de cobrança de 5% de propina do valor de grandes obras do Estado, como, por exemplo, a construção do Arco Metropolitano, o PAC das favelas e a reforma do Maracanã para a Copa de 2014. Alan, esse tema, essa notícia que a gente traz agora do Sérgio Cabral, acende também a luz daquela história da prisão em segunda instância, né, no Brasil. Como é que você vê isso? Olha, foi um grande retrocesso a revogação da prisão em segunda instância. Agora, quem vai realmente para a cadeia é o pobre, né? O rico, que tem bons advogados e que consegue aí levar o processo em 4 instâncias, aliás, só no Brasil, né, tem 4 instâncias, ele acaba pagando bons advogados e leva lá para o Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que a revogação da prisão em segunda instância determinou, lógico, né, que teve anulação do processo do Lula e de toda a Lava Jato, que o tornou elegível, mas se não houvesse essa revogação da prisão em segunda instância, o Lula não estaria eleito e talvez a gente teria aí a tal terceira via. Isso é muito ruim porque mostra que o crime compensa no Brasil e compensa em todas as esferas. Compensa desde o colarinho branco, que tem todos os afagos da justiça, e também compensa ali na criminalidade urbana, que tem ONGs, que tem a mídia também usando uma série de eufemismos para os bandidos. A impunidade nesse país, a certeza da impunidade é a causa da violência urbana de 70 mil homicídios por ano e também do desvio do dinheiro público, que também não deixa de ser crimes muito graves, porque poderia estar sendo construídas escolas, hospitais, fora que isso também afasta o bom investimento. A corrupção, ela desarticula todo o sistema econômico, né? Premiando a ineficiência, premiando aí o mau serviço. É um grande retrocesso a revogação da prisão em segunda instância. Seria muito bom que isso voltasse ao debate no Congresso Nacional. Ô, Piperno, você acha que Nelson está levantando a mão para falar alguma coisa. Eu não vi, Nelson, por favor. Não, mas eu tenho uma opinião muito diferente em relação a essa coisa da prisão em segunda instância, né? A gente já fala do Cabral, mas como a bola foi levantada sobre a discussão de prisão ou não em segunda instância, a gente precisa falar. Se você estudar até a segunda, terceira página, você já desconstrói esse discurso falacioso de prisão em segunda instância. Para começar, quem diz que a prisão, a execução da pena deve acontecer só depois do trânsito julgado, não sou eu, não é um grupo de pessoas, não é nenhum tribunal, é a Constituição. Está escrito lá, é só procurar com todas as letras. A presunção de inocência é até o trânsito em julgado, significa que deve haver uma decisão condenatória definitiva e imutável, para começar. Então não adianta eu querer que alguém seja preso porque está condenado em segunda instância, mesmo que seja inconstitucional, a qualquer custo. Não dá para ser a custo da ilegalidade, para satisfazer o meu desejo de justiça, o meu senso de satisfação de justiça. Segunda coisa, esse discurso de que o pobre vai preso, o rico não, porque contrata advogado. É só você fazer uma pesquisa muito rápida de estatísticas no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, que você vai ver que o maior índice de reformas de decisões condenatórias é fruto da atuação da Defensoria Pública. Então, o Cabral está solto. Mas os milhões de pobres que estão sendo defendidos pela Defensoria Pública também estão revertendo decisões injustas lá no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Mas é um número assim, eu não tenho aqui, mas é mais de 40% dos casos são de Defensoria Pública que atende pessoas pobres, que recebem até 3 salários mínimos. Então essa coisa de pagar advogado não se sustenta, não. Outra coisa, o Cabral está solto porque ele estava preso preventivamente, ele não estava executando pena. E a prisão dele preventiva estava mais de 6 anos. Ninguém pode ficar preso
preventivamente, se não há mais o que prevenir. A prisão preventiva ela não pode ser indeterminada no tempo. Ela tem que ter um prazo para começar, para terminar, para segurar o que precisa segurar, que é o quê? A defesa do processo correr como tem que correr, ouvir todas as testemunhas, todas as provas serem produzidas, defender da pessoa não voltar a delinquir no mesmo cargo. O Cabral não é mais governador, ele não tem condições de delinquir na mesma função. Aliás, ele pode ter uma medida cautelar diversa, por exemplo, de não poder contratar com o serviço público ou de assumir um cargo público. Ele não tem risco de fugir, porque ele está com uma tornozeleira eletrônica. Enfim, a gente tem aí, no caso do Cabral, uma decisão que, claro, é um corrupto, confesso, mas que não pode ficar preso só para satisfazer o meu desejo de justiça e na base da ilegalidade. É só para começar. Kobayashi, mas tantos poderosos aí, eles foram presos durante a Lava Jato e agora estão todos soltos, né? Enfim, passa aí uma mensagem de que o Brasil é o país da impunidade e o crime compensa, né? Então, Piperno, que eu ia te perguntar justamente isso. O que representa essa liberdade incondicional aí de Sérgio Cabral? Mas antes, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 32 minutos. Por favor, Piperno, politicamente, o que representa isso? Olha, primeiro que do ponto de vista legal, tudo isso que o Nelson falou. Existe, de fato, um cipoal de regras e de subterfúgios, inclusive, mas o fundamental é que alguém só pode ser preso de fato, segundo o que reza a Constituição, quando não houver mais possibilidade de recurso, né? Quando a sentença for transitada em julgado. Acabou ali, aí você pode prender. É claro que no caso do Cabral, o fato dele estar condenado em primeira instância, nos seus vários processos, e ser, como enfim, lembrou o Nelson, um réu confesso, e ter sido condenado há mais de 400 anos, gera uma perplexidade, um escândalo, mas são várias condenações em primeira instância. Então caberia também à justiça ser mais célere, porque ele começou a ser preso 6 anos atrás e até hoje nem se caminhou para condenação em segunda instância. Então, eu acho que se esse ritmo for mantido, ele nunca vai ser, de fato, condenado, né, em última instância. Agora, do ponto de vista político, Paulo, quero dizer o seguinte, pega muito mal para a justiça do Brasil. Primeiro, porque manteve preso preventivamente uma pessoa durante 6 anos. Segundo, em mais de 6 anos ela não foi capaz de fazer esse monte de processos avançar. Então, que justiça é essa? Agora, se do ponto de vista político a gente tem essa representação com o ex-governador Sérgio Cabral, o que as pessoas, Serrão, que estão nos assistindo agora, nos acompanhando aqui na Jovem Pan, podem esperar do futuro? Se Sérgio Cabral, de alguma forma, teve a sua pena amenizada dessa forma, enfim, os erros que vocês mesmos, você e o Piperno e o Kobayashi citaram aqui, o que a gente pode esperar de qualquer caso de corrupção que tenha no Brasil daqui para frente? Sim, esse é um ponto importantíssimo de ser debatido. Há muito tempo que o Brasil já deveria ter uma vara ou uma área da justiça especialmente dedicada a cuidar das questões de crime contra a administração pública. E esses crimes, quando são objetivos, quando há a questão de confissão do réu, como foi o caso do Sérgio Cabral, a punição tem que ser mais rápida do que tem sido. Essa lentidão é que bagunça tudo. E a lentidão vai gerando o quê? Vai gerando o desrespeito à lei. O cara ficar em prisão preventiva 6 anos não existe. O cara ser preso sem o trânsito em julgado da própria condenação dele também não vale. A Constituição diz que não pode. Então, veja, nós precisamos aprimorar não só o regramento, mas também a questão da capacidade efetiva de punição. O que passa para as pessoas, Cabral, um homem réu confesso, condenado aí a mais de 400 anos de prisão por vários crimes ligados à corrupção, o cara ficar solto, não interessa se é com tornozeleira ou não. Isso é um deboche para a sociedade. O cara não sofrer uma punição mais exemplar, isso também passa como um deboche para a sociedade brasileira. Mas o caso Cabral não é único. Cabral ainda está muito tempo na cadeia porque ele cometeu um pecado mortal. Ele fez uma delação premiada, fazendo
fazendo uma condenação a membros do Poder Judiciário. E foi isso, essa vingancinha, que deixou ele lá preso por mais tempo que outros que já estão soltos há muito tempo. O caso da ex-mulher dele, Adriana Anselmo, está solta já há muito tempo. E tantos outros, da Lava Jato do Rio, da Lava Jato de Curitiba, da Lava Jato onde quer que fosse, e de outros crimes de corrupção pelo Brasil afora. Então, a gente tem que deixar de ser o país da impunidade, tem que haver uma pressão da sociedade brasileira em relação a isso. A questão de quem comete crime contra o dinheiro público, tem que haver uma punição, mas o regramento tem que ficar mais claro, o procedimento processual precisa ser mais ágil e tudo ser efetivamente cumprido dentro da lei. Agora, quando você não respeita a lei, é a barbárie.